Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, aqui da Rádio Brasil Espírita, há 10 anos trabalhando pela iluminação de consciências e consolo dos corações. Nesse mês de dezembro, esse mês luminoso, em que o mundo cristão celebra a chegada do Cristo, nós aqui no Causos e Contos Espíritas também estamos falando de Jesus. Hoje, especificamente, nós estamos trazendo o capítulo O Natal do Apóstolo, que é o capítulo 61 do livro Antologia Mediúnica do Natal, e ele fala ali dos últimos momentos da encarnação de Simão Pedro. Começa assim: quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia, mas caminhava com passos firmes. O velho apóstolo já tinha passado ali dos 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se ali na turba que acompanhava a maneira ali de um pai atormentado por filhos inconscientes. Os irmãos do Evangelho ladeavam ali Simão Pedro, tristonhos, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele, Pedro, encarnecido, em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se no cortejo, adentro, para beijar as mãos de Pedro. Os transeuntes ainda, mesmo que adversos ao cristianismo nascente, ainda olhavam para aquele senhor com muito respeito, porque eles estavam vendo ali um soberano humilhado, pobremente vestido, a caminho do inesperado triunfo. E até os próprios soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara, ao curar-lhes, os pacientes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Apenas um dos pretorianos, chamado Sertório Aniceto, destacado elemento ali da expedição, não poupava Simão Pedro de sarcasmo. Desejando quebrar ali a atmosfera que tinha se formado de reverência e de êxtase que se fazia em torno de Pedro, ele desdobrava impropérios. Para diante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano que envergonharia os postes da arena. E mais à frente continuava: não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou o seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e fazia preces em silêncio. Ele sentia agora muito cansado, se sentia fatigado e incapaz. Compreendia que a Boa Nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo que enviasse obreiros mais novos e valorosos para a vinha do mundo, para que pudesse dar continuidade àquela mensagem do cristianismo, Mas não era só isso. Não era só a questão de ter jovens ali para continuar tocando a mensagem. Ele também tinha dentro do coração uma ardente saudade do mestre e ansiava cada dia mais estar em companhia dele para sempre. Então, enquanto escalava ali a colina, não via longe, via não muito longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, nas cintilações do Tibre, espreguiçando ao sol o casario imenso, as termas e os jardins. No entanto, regressava pela imaginação a Galileia, distante
buscando Jesus no pensamento. Ele revia ali o lago de Genezaré e seus dias mais belos, as multidões simples e generosas com que Jesus repartia o pão, a verdade, o consolo, a esperança. Por estranhos mecanismos de memória, respirava de novo, ele conseguia sentir o cheiro, o perfume das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes da Magdala e dos pequenos vinhedos de Carfanaum. Apenas no calor reinante rememorava a pesca e supunha-se enviado pelo sopro da brisa quando a barca encontrava ali as ondas calmas. Reconstituía elevadas pregações do divino amigo e parecia que voltava para a jornada com ele, né? A jornada junto às crianças, às famílias, aos enfermos, às mães sofredoras, os velhinhos que ele próprio lhe entregara o coração. Atingindo o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que colocaram ele desnudo, aguardando, quase nem percebeu quando os martelos, rudemente manobrados, foram aprisionando ali os pés e as mãos ao lenho em que se erguera de improviso. Em derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com preces dos companheiros agoniados. E aí, detido, porém, na ânsia do repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, sem que eles desfechassem o qualquer golpe. Aqui e ali, grupos de orações e lágrimas salientavam com as mãos postas, né, o pedido de amparo para ele. Mas, contudo, a morte não tardava, ele não morria. Aniceto, entretanto, não o perdia de vista, né, aquele pretoriano, e reparando que o crepúsculo vinha alcançando, né, vinha baixando, atirou então uma pedra à cabeça do apóstolo, gritando: "Morre, bruxo!" O apóstolo ainda observou o sangue esguichando, mas sem qualquer reação, rendeu-se então ao invencível torpor, quase como se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos apenas. O ancião, então, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico aos pés dos próprios despojos. E, alheio à algazarra do entorno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem luzes deslumbrantes, como se fosse uma verdadeira festa no céu. Espantado, observou então que um homem descia do alto, como que materializado pelas estrelas brilhantes, e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a apenas 2 passos de distância, a endereçar-lhe um sorriso. "Mestre!", clamou Pedro, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias redivivo tomou-o nos braços e partiu, aconchegando Pedro no coração como se transportasse um bebê. Por várias semanas, restaurou-se Pedro numa instância de luz e o Cristo estava ali fazendo companhia. Junto dele, junto de Jesus, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e, claro, matou a saudade que estava no coração também de outras afeições inesquecíveis. Quando estava mais integrado ali, aquela região do plano superior, eis que Jesus, o celeste companheiro, lhe anuncia então uma nova separação, que o discípulo descansasse o quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões, ele, porém, precisava ausentar-se. Pedro então pergunta: "Senhor, aonde vais?"
surpreendido, né? Porque ia se afastar novamente de Jesus. E Jesus aqui, meus queridos amigos do Causos e Contos Espíritas, é difícil conter a emoção, porque a resposta de Jesus a Pedro nesse momento denota todo o amor do mestre querido a todos nós. Quando Pedro pergunta, Senhor, aonde vais? Jesus responde, mostrando ali uma região escura na vastidão, em que a gente sabe que fica a Terra, né, a nossa residência planetária. Jesus responde, Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. E Pedro não se faz de rogado, responde, Senhor, então eu vou também. E como outrora andaram juntos, jornadearam juntos os quadros de ação em que lhes evidenciasse o amor sublime. Atraídos, então, por centenas de vozes que atravessavam Roma, parando, por fim, num espaçoso cemitério da Vila Ápia, mergulhado na sombra noturna, mergulhado na noite, a multidão cantava escondida, né? Os cristãos cantavam escondidos, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, fremido de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si em louvor do Evangelho. Nesse ínterim, entretanto, aproximou-se Jesus e disse ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo então voltou-se admirado e enxergou numa pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços o filho agonizante. Era Aniceto, aquele pretoriano mais agressivo, que pedia em prece a Pedro o socorro, o compadecimento do filhinho que a febre devorava. Como se registrasse a sua presença, expunha-lhe também mentalmente os remorsos que carregava e pedia pelo seu perdão. O antigo pescador não hesitou. Depois de dar um beijo na fronte suarenta, afagou a criança, atribulada ali, né, impondo-lhes as mãos para tratamento, impondo ali um passe magnético, e aplicou nele forças renovadoras. O menino despertou, então, lúcido e refeito, enlaçando, então, abraçando o pai, afeição de ave assustada, quase tornando ali a segurança do ninho renovado. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia e, renovado, começou a cantar, não é? Em júbilo, cantar e chorar em júbilo, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César, começava então nova vida. E para Simão Pedro, o serviço continuou. Essa história muito iluminada, muito bela, nos traz aqui o carinho de Jesus e principalmente, meus amigos, principalmente esse Pedro reformado, o Pedro que negou a Jesus, mas aqui já transformado, que a gente se inspire no amor de Jesus, no empenho feito por Pedro, a renovação que ele alcançou, a renovação que todos nós vamos alcançar. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo Causos e Contos Espíritas.